Endrick é um nome que há pouco tempo ecoava nos estádios brasileiros com a promessa de ser o futuro do futebol nacional. Com apenas 16 anos, já chamava a atenção de gigantes europeus, sendo apontado como o próximo grande craque a sair do Brasil. Quando o Real Madrid anunciou a sua contratação, os torcedores esperavam uma trajetória de sucesso repleta de gols, títulos e recordes quebrados. No entanto, agora em sua primeira temporada na Espanha, a realidade não parece tão brilhante quanto o esperado. Afinal, o que está acontecendo com o Endrick? É o que vamos tentar descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, Endrick é um nome que carrega consigo uma responsabilidade gigantesca desde muito cedo. Descoberto ainda criança, ele começou a trilhar o seu caminho nas categorias de base do Palmeiras, onde rapidamente se destacou como um dos maiores talentos já revelados pelo clube. Com apenas 16 anos, já era uma figura importante no time principal. E foi no Campeonato Brasileiro de 2023 que ele escreveu os primeiros capítulos da sua história como protagonista. Durante aquela temporada, o jovem atacante mostrou ao Brasil e ao mundo que não era apenas uma promessa, mas já estava se consolidando como realidade. O momento mais marcante daquela campanha aconteceu no jogo contra o Botafogo, um confronto que ficará para sempre na memória dos torcedores. O Palmeiras, jogando fora de casa, enfrentava um Botafogo embalado, líder do campeonato e com a melhor defesa da competição. O time carioca inclusive abriu uma vantagem de 3-0 e a partida parecia definida. Foi então que Endrick entrou em cena. Com apenas 17 anos, ele mostrou uma maturidade impressionante ao assumir a responsabilidade de liderar o time em campo. Ele marcou 2 gols em sequência, sendo um deles uma obra-prima de habilidade e força física, e ainda participou diretamente de outros 2 tentos que culminaram na vitória por 4-3. Essa atuação não foi apenas crucial para a vitória, tá? Eu digo mais, para mim foi o ponto de virada que colocou o Palmeiras em rota para conquistar o título. O jogador terminou aquele Brasileirão com 6 gols nos últimos 8 jogos, desempenho que fez dele o craque mais decisivo na reta final do campeonato. Mas não foram apenas os números que chamaram a atenção, tá? Era a postura em campo, a confiança em momentos decisivos, a capacidade de resolver jogos que já pareciam perdidos. Ele não era apenas um bom jogador, parecia algo como um líder em ascensão. E claro, não demorou para os gigantes europeus ficarem de olho. E entre todos, o Real Madrid foi o mais rápido e incisivo. A chegada ao Real Madrid foi, lógico, cercada de expectativas. A torcida merengue, conhecida por ser exigente, via em Endrick a continuidade de uma tradição de craques brasileiros que marcaram época, como Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, por exemplo. Havia uma pressão natural, mas também muita esperança de que o jovem pudesse brilhar. E o início da sua trajetória foi muito animador. Na pouco depois, veio outro momento marcante. No dia 17 de setembro, ele estreou na Champions League, entrando nos minutos finais contra o Stuttgart. E, como se estivesse escrevendo um roteiro perfeito, marcou um golaço de fora da área, ajudando o Real Madrid a vencer por 3-1. Mais uma vez, Endrick quebrou o recorde. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Real Madrid na Champions League e o brasileiro mais jovem a balançar as redes na competição. Esses momentos iniciais pareciam ser o prenúncio de uma temporada de brilho contínuo. A imprensa espanhola elogiava o seu talento, os torcedores começavam a se empolgar e até mesmo comparações com lendas do futebol brasileiro começaram a surgir. Mas o que parecia ser um conto de fadas tomou um rumo inesperado. A partir de outubro, Endrick passou a enfrentar um cenário bem diferente daquele que imaginava ao desembarcar na capital espanhola. A transição de uma jovem promessa no Brasil para um jogador consolidado na Europa nunca é simples, mas no caso de Endrick, os desafios começaram a surgir de forma rápida e intensa. Isso nos leva à próxima parte da sua jornada, as dificuldades no Real Madrid. Após um início promissor, a trajetória de Endrick no clube começou a esbarrar nos desafios que muitos jovens jogadores enfrentam ao chegar em um dos maiores clubes do mundo. Apesar de ter brilhado em suas primeiras partidas, o espaço no elenco começou a se reduzir conforme a temporada avançava. A equipe comandada por Carlo Ancelotti é recheada de jogadores experientes e talentosos, com atacantes renomados como Vini Júnior, Rodrigo e agora o Mbappé. Nesse cenário, Endrick começou a perder minutos e oportunidades. Após a partida contra o Lille pela Champions League no dia 2 de outubro, Endrick simplesmente desapareceu das escalações. Nos 5 jogos seguintes, ele nem sequer saiu do banco de reservas.
e até mesmo em partidas consideradas mais acessíveis em campeonatos menores, o jovem não teve chances. Quando finalmente foi escalado como titular na goleada por 5-0 contra o Deportivo Mineira pela Copa do Rei, a sua atuação foi bem legal, mas ainda assim parecia pouco. O jogo não tinha o peso necessário para que Endrick mostrasse todo o seu potencial. Mesmo assim, ele demonstrou vontade, jogou bem, participou das jogadas ofensivas e tentou provar que merecia mais espaço. No entanto, até o momento os números falam por si. Endrick acumula apenas 248 minutos em campo, o que dá uma média de 15 por partida. Para um jovem que deixou o Brasil como um dos maiores talentos da sua geração, isso é muito pouco. Jogadores como o Endrick precisam de ritmo para mostrar o seu melhor futebol, mas essa continuidade simplesmente não existe. A equipe de Endrick, em meio a rumores de uma possível saída, manteve a calma. A orientação é muito clara: paciência e trabalho. A estratégia era evitar pressões desnecessárias e permitir que o jogador se adaptasse ao ritmo e às exigências do futebol europeu. Apesar disso, havia uma preocupação crescente com o futuro. A situação começou a gerar especulações sobre um possível empréstimo. Diversos clubes europeus sondaram o Real Madrid, interessados em contar com o brasileiro até o fim da temporada, mas a diretoria merengue e o staff do jogador foram firmes, ele permanece em Madrid. Para o Real, Endrick ainda é visto como um investimento a longo prazo e a ideia é integrá-lo gradualmente ao elenco principal, como aconteceu com Vini Júnior e Rodrigo em suas primeiras temporadas. Porém, o próprio Endrick tem as suas preocupações e com razão, tá? Com a Copa do Mundo de 2026 já no próximo ano, ele sabe que precisa estar em alta para chamar a atenção de Dorival Júnior. Portanto, jogar poucos minutos e ficar constantemente no banco pode ser prejudicial para as suas chances de disputar o maior torneio de futebol do planeta. Essa situação, pelo menos para mim, levanta uma questão maior e mais complexa. Será que jovens como Endrick, ao saírem tão cedo do Brasil, estão realmente preparados para o futebol europeu? Ou será que seria melhor para suas carreiras consolidar-se primeiro em seus clubes antes de dar o salto para o velho continente? Bom, a jornada de Endrick no Real Madrid representa um fenômeno que vem se intensificando no futebol brasileiro, a saída cada vez mais precoce de jovens promessas para o futebol europeu. Há pouco tempo, era comum que jogadores brasileiros deixassem o país com títulos no currículo e principalmente uma bagagem profissional mais consolidada. Hoje, esse cenário mudou drasticamente. A pressão econômica sobre os clubes brasileiros é uma das principais razões para essa mudança. Os times daqui enfrentam dificuldades financeiras e muitas vezes não conseguem resistir a propostas milionárias de grandes clubes europeus. Inclusive, para algumas equipes, vender jovens promissores pode ser uma questão de sobrevivência. Por outro lado, os próprios jogadores e representantes enxergam na Europa uma oportunidade de ouro. A chance de atuar nas melhores ligas do mundo, com estruturas de ponta, salários elevados e visibilidade global é irresistível. Mas será que essa decisão é sempre a melhor para a carreira do atleta? O caso de Neymar, por exemplo, é um contraponto interessante. O craque deixou o Santos aos 21 anos após conquistar a Libertadores e ser eleito 2 vezes o Rei da América. Portanto, quando chegou ao Barcelona já era uma estrela consolidada, o que facilitou a sua adaptação e garantiu espaço no time. Ele não era apenas um jovem promissor, ele já era um jogador pronto para brilhar no mais alto nível. Em contraste, Endrick, assim como outros jovens talentos, deixou o Brasil antes de se consolidar totalmente no futebol nacional. Embora tenha sido decisivo no título brasileiro do Palmeiras, ele não teve tempo de construir uma trajetória que o estabelecesse como uma referência em seu clube ou no cenário sul-americano. Outro exemplo relevante é o de Vini Júnior. Apesar de hoje ser o principal jogador do mundo, a sua transição não foi simples. Em sua primeira temporada na Europa, Vinícius foi muito criticado, seja por sua tomada de decisão em campo ou por sua falta de eficiência nas finalizações. Foi apenas com o tempo, o apoio do clube e sua determinação que ele conseguiu superar essas dificuldades. Só que nem todos têm essa mesma trajetória. Muitos jovens brasileiros acabam ficando presos em um limbo. Não têm minutos suficientes nos grandes clubes europeus, mas também não querem retornar ao Brasil porque isso seria um certo retrocesso em suas carreiras. Olha o Renier, por exemplo. Portanto, será que em alguns casos o melhor caminho não seria permanecer no Brasil por mais tempo? Consolidar-se como ídolo em seu clube, conquistar títulos importantes e chegar à Europa já com status que garanta mais oportunidades? Bom, a realidade, no entanto, é que o futebol brasileiro, em sua estrutura atual, dificilmente permite essa escolha. Os clubes precisam vender, os empresários querem aproveitar o momento de valorização
E os jovens muitas vezes não têm outra opção a não ser aceitar o destino que lhes é imposto. Como podemos equilibrar a necessidade de gerar receita com a responsabilidade de desenvolvimento desses talentos? Como garantir que esses jovens tenham o suporte necessário para enfrentar os desafios do futebol europeu? Eu sinceramente não sei. E enquanto essas perguntas não têm respostas claras, a tendência é que histórias como a de Endrick continuem a se repetir. Alguns conseguirão superar as dificuldades e brilhar, como Vinícius Júnior, por exemplo. Outros, no entanto, podem acabar sendo mais um exemplo de promessas que não conseguiram alcançar todo o seu potencial no cenário europeu. E eu não acho que esse seja o caso do Endrick, tá? Para mim, ele ainda tem tudo para se tornar uma das grandes estrelas do futebol brasileiro, mas a sua jornada atual também é um alerta para o futuro. O talento bruto existe, mas ele precisa ser lapidado no tempo certo e no ambiente certo. E isso é algo que não pode ser apressado, independente de quanto dinheiro esteja em jogo. Qual a sua opinião sobre isso? Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.